Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para vocês, conforme vocês pedem aqui nos comentários, eu venho aqui gravar novas aulas para vocês, tá? Por isso o comentário de vocês é sempre muito importante, assim como o like aqui, tá bom? Então gente, estou aqui fazendo alguns vídeos respondendo aos comentários para melhorar a assertividade de vocês, tá? Então esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando na sequência, onde eu expliquei aqui para vocês nos vídeos anteriores sobre o operacional que eu utilizo. Então a gente tem aqui embaixo, aqui, olha lá. A gente tem aqui a média de 200, a gente tem azul, VWAP semanal, verde, VWAP mensal, vermelha aqui a tracejada, VWAP diária e azul, média de 20. Então a gente está aqui com 5 linhas no gráfico, tá? 5 linhas no gráfico. Basicamente a gente tem a gente tem basicamente três VWAPs, tá? E a gente tem 2 médias móveis, tá bom? Basicamente isso é o que a gente tem aqui. Então, ó, média de 20 e média de 200, marrom e azul. Aí tem as 3 VWAPs, vermelha diária, verde mensal, azul semanal, tá? Esse é o operacional que a gente utiliza. Então, a minha base de propósito é sempre o seguinte, ó, o preço se move em ondas, então ele vem, faz a onda para cima, corrige, 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 onda para cima e corrige. Com base nisso, nessas correções, ó, ele sempre testa os topos. Então eu sei que o preço está devendo um teste nesse topo aqui, ó. Então isso me deixa confiante que ainda existe venda aqui, para que ele venha testar esse topo, porque ele ainda não testou o topo, tá? Então ó, ele tem esse topo para ser testado, que não foi testado, ele chegou próximo, mas não testou, certo? Então eu vou operar sempre o quê? Longe da média, ó, extremidades, longe da média, longe da VWAP, longe da 20, longe da 200 e as outras 2 VWAPs. Toda vez que o preço se afasta dessas médias, independente do tempo gráfico, eu sei que ele vai tender a retornar para essas médias, tá? Ou ele lateraliza e traz a média para perto dele, tá? Esse é o movimento do mercado. Então toda vez que você for operar, se você operar apenas, se você colocar no seu operacional, tá em dúvida, veja se está longe da média. Opere apenas assim, ó, longe da média. Pegue alguns padrões gráficos, tá? Por exemplo, vamos lá, algumas dicas para vocês. O engolfo, né? Eu não sou bom para desenhar aqui, mas vou tentar desenhar para vocês aqui, ó. Quando você pega aqui, ó, um engolfo, né? Engolfo de alta, ó, engolfo de alta, ou o contrário, né? Contrário. Golfo de baixa, tá? Se você operar, por exemplo, aqui os estrela cadente, né, ou martelo, tá? Se você pegar alguns movimentos como esse, como sendo o seu gatilho, tá? Você não vai errar. Por exemplo, aqui, ó, olha aqui embaixo, ó, longe da média, longe da média, longe da média, longe da média, longe da média. Olha aqui, ó, olha o que ele formou aqui. Então, se você pega um movimento como esse, ó, esse candle aqui que acabou, ó, 2 candles, rompeu o último candle. Aqui, se você entrar na compra, olha o movimento que você pega, tá? Ou igual aqui, ó, olha lá, ó, rompeu isso aqui, daria para pegar um pedaço de venda, né? Claro que olhando aqui o gráfico parado é muito mais fácil, né? Mas se você analisar aqui, tem umas operações que eu fiz esse dia, mas ó, lateralizou, não tem muito o que se fazer. Mas quando você pega pavios superiores ou pavios inferiores, ó, você tem as chances de pegar esse retorno, tá? Claro, também aqui eu estou no gráfico de 1 hora, né? Mas se eu entrar nos 5 minutos, vocês vão ver que vai formar mais desses gatilhos, tá? E aí você fala, olha, tá longe, por exemplo aqui, olha lá, olha aqui, ó. Olha o martelinho que ele formou aqui. Longe das médias. Então a sua chance de erro é menor. E outro ponto, você consegue um stop muito menor, né? Você tem um stop pequenininho, stop aqui atrás, ó, entrada aqui. E se ele for, ótimo. Se ele não for, tudo bem, você toma um stopzinho. Olha aqui, ó. Ó, aqui não ficou tão bonito, né? Tá nos 5 minutos. Né? Mas, deixa eu ver se consigo jogar para trás aqui pra gente ver se a gente acha mais operações aqui.
É que eu estou no índice à vista também, tá? Mas vamos lá. Deixa eu ver se vai. Não vai. Bom, então, o que eu quero que vocês entendam? Que à medida que você observa o gráfico de uma forma padronizada, sempre buscando esses retornos das médias, a sua chance de acerto vai aumentar muito, né? Você evitar operar entre as médias, né? Porque o preço fica duvidoso. Então, se o preço está longe de todas as médias, a sua assertividade aumenta demais, porque é longe da média, volta na média. E conforme você diminui o tempo gráfico, estou nos 5 minutos. Agora olha se eu jogo para 1 minuto, para você ver como é que fica. Né? Vamos diminuir o zoom aqui. Olha aí como é que fica. Entendeu? Então, o preço dá mais oportunidades. Olha a operação zona que daria aqui, ó, no 1 minuto. Porque ele está longe das médias. Então, você sabe que, olha que quanto tempo ele andou aqui, ó, afastado. Subindo, longe da 20, da VWAP, da 200 e das VWAPs demais. Então, isso é uma grande oportunidade para que você possa pegar um momento de parada. Aonde ele parou? Aonde ele corrigiu? Olha lá. Aonde ele parou? Aonde ele corrigiu? Ó, a inversão. Aqui você pode pôr a venda. Ah, vai dar certo? Não sei. Mas você coloca o stop aqui em cima e vendeu aqui. Olha o movimento que você consegue surfar. Por que desse gatilho? Porque você está procurando, assim como você poderia vender aqui, ó. Olha aqui. Ó, vender aqui. Opa, andou um pouquinho e beleza, voltou, tirou você no 0 a 0. Beleza, perdeu. Olha aqui. Você poderia vender aqui. Então, todas essas entradas, tudo aqui são entradas, ó. Fez um martelinho aqui, podia entrar. Fez um engolfozinho aqui, podia entrar. Fez outro engolfozinho aqui, poderia entrar. Fez uma breve reversão aqui também, ó. Aqui no, quase porque esse último aqui até que não, porque ele teria que vencer aqui, ó. Né? Mas olha lá, lateralizou. E aqui, uma hora você pega. Entendeu por quê? Porque são momentos onde no gráfico de 1 minuto ele está longe da 20, longe da VWAP, longe da 200, longe das VWAPs. Entendeu? Se você apenas operar estes momentos, a sua assertividade, você vai ter vários 0 a 0, vários dias de 0 a 0, porque você vai entrar, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. E você faz, o que eu recomendo, entra sempre com uma mão que você possa fazer parcial, tá? E aí você entra, andou um pouco, faz parcial, beleza. E aí você coloca o seu alvo. Qual que é o alvo? Primeiro alvo, primeira média. Segundo alvo, segunda média. Terceiro alvo, terceira média, que estiver na sequência das suas descidas. E eu gosto de operar dessa forma. Então, ou seja, primeiro alvo, faço a primeira parcial na primeira média que aparecer. Segunda parcial na segunda média que aparecer. E terceiro alvo na terceira média que aparecer. Né? Então, num caso como esse, ó, que você entrar aqui, ó, aqui, ó, se você entrasse aqui nesse martelinho, ia fazer só a primeira parcial, ia voltar a tirar você no 0 a 0. Faz outra entrada aqui. Aí andar um pouquinho vai tirar você no 0 a 0. Né? Porque andou um pouco, você pode proteger. Põe no 0 a 0. Aqui, ó lá. Andou um pouco e andou mais, andou mais, andou mais, andou mais. Você ia sair só aqui, ó. Só no toque aqui, ó. No toque da 200. Então, quantos pontos você pega? Você precisa disso? Não precisa, porque ó, o preço já voltou, ó. Já voltou, ó lá. Tá passando agora para cima da VWAP. E eu, neste momento, tô aguardando o quê? Tô aguardando uma entrada. Porque eu quero que ele faça exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, ó. Comecei a gravar esse vídeo exatamente por isso. Porque olha lá. Ele tá passando para cima da VWAP. Já tá para cima da 20. Já tá para cima da 200. As outras médias estão lá para baixo. Então eu preciso que esse preço ande um pouco mais, se distancie um pouco aqui da nossa média da nossa VWAP. A preferência, inclusive, é que ele passe essa 20, passe para cima da VWAP. Aí a 20 passando para a VWAP, o preço se afastando da 20, ele retorna para 20. E aí eu consigo pegar uma venda. Pego um gatilho de venda aqui, retorna para 20, retorna para a VWAP e retorna para 200. Quanto mais afastado da 200 ele tiver, melhor é. Tanto que, olha o que eu faço aqui, gente. Isso aqui muda para cada tempo gráfico, ó. 5 minutos. Ó, 5 minutos ele nem tocou a 200 ainda. No 15 minutos, olha lá. 15 minutos está mais longe ainda. 30 minutos. Olha lá, olha quantos dias ele não toca a 200 no 15 minutos. No 30 minutos, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias já que ele não toca 200. Entendeu? No 30 minutos. Então, isso vai fazendo o quê? Com que o preço, eu sei que uma hora ele vai ter que fazer uma correção. Principalmente aqui, ó, que ele rompeu esses topos, mas não testou o topo. Então, o que eu faço aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia de alvos, até onde o preço vai, como é que eu vou prever até onde esse preço vai ou até onde esse preço pode ir? O que eu posso fazer? A gente pode traçar um Fibo, né? Traçando um Fibo, que a gente chamaria o Fibo macro, para ver até onde esse preço poderia ir. Vamos ver se eu... Ó, aí eu posso fazer tanto nos pivôs mais baixos, eu gosto de fazer nos pivôs mais... o último pivô que ele rompeu. Então, qual é o pivô mais relevante que ele rompeu? Eu traçaria nesse aqui, ó, desse topo para esse fundo, porque é o topo mais relevante que ele acabou de romper, ó, o mais evidente aqui, e um fundo mais evidente, né? Porque aqui ele fez um fundo mais alto, ó. Então aqui ele fez um fundo mais alto que esse fundo, tá? Então eu poderia fazer, no caso, ó, esse traçado aqui seria uma possibilidade, mas ele já fez os alvos, que são isso aqui, ele já rompeu, né? Agora esse aqui, esse topo não tinha sido rompido ainda, ele testou o topo, mas não rompeu, né? Esta pernada aqui de correção, então ele fez a pernada de expansão, corrigiu, né? E agora ele está tentando expandir. A expansão, esse é o primeiro traçado. E olha só para vocês terem ideia, ó. Tracei agora, não tinha traçado ainda, mas olha para vocês terem ideia. Como preço respeito, olha lá. Primeiro alvo, olha lá. Segundo alvo, olha lá. Então, se eu for usar esse Fibo como marca, eu tenho o quê? Eu tenho um terceiro alvo para ele pagar aqui em cima ainda. Esse terceiro é o terceiro alvo, aonde eu posso armar uma outra boa venda. Rompeu aqui, deixou um sinalzinho de reversão, venda para tentar pegar essa pernada inteira aqui. Entendeu? Quando ele vai nessa região aqui, ó. Nesta região, tudo é região de venda. Que ele vai fazer essa pernada, voltar para cá, deixar um sinal de reversão, vai estar para cima da VWAP, para cima da 200, para cima de todas as médias, e você pode pegar um bom movimento. Olha aqui, tá vendo? Então esse é o traçado. Agora vamos fazer outro Fibo, só para vocês verem como é que fica. Olha lá, vamos colocar esse mesmo topo, só que agora eu vou jogar neste fundo do movimento, para traçar esta pernada, tá? Vamos fazer um teste para jogar esta pernada aqui para cima. Olha lá, primeiro alvo. Se a gente for usar esta pernada, olha lá como... Deixa eu tirar essa aqui para não atrapalhar. Se a gente for usar este outro alvo, então a gente vai ver o quê? Que olha lá, primeiro alvo atingido, olha lá. Então ele aqui neste Fibo, ele teria esse segundo alvo para ele pagar ainda, para cima da minha marcação. Que essa marcação verde é o terceiro alvo desta pernada. Agora aqui a gente está no segundo alvo desta pernada. Tá vendo? Então, essa aqui, então, tudo aqui, ó. Tudo aqui é a nossa próxima região de parada do preço, próxima região de venda. Para o preço subir lá, e aqui eu tenho que estar preparado para pegar um insight bom de venda e acompanhar o preço deslanchar para baixo. Quer dizer, deslanchar não, mas ele fazer uma boa correção. Eu sei que aqui tem um bom movimento. E depois, terceira parada, seria o nosso terceiro alvo dessa pernada. Tá? Olha lá. Então esses são os pontos de marcação para você não ficar perdido quando você olhar o gráfico. Você olha o gráfico aqui, ó, nos 5 minutos você fica perdido. Nossa, mas e aí, Arthur? Para onde vai? O que eu faço? Entre médias você espera. Entre médias você não faz nada. Né? Sua chance de erro é grande. Então espera o preço sair das médias para você pegar esse retorno. Lá, tá saindo agora, tá vendo? Tá começando a engrenar, fazendo um movimento alto. E aí o que a gente faz? Eu gosto muito de analisar isso aqui, ó. Olha lá. Movimentação, né, movimentação. Olha lá. O Japão, olha lá, 5,61%. Né, ó, Alemanha, ó, tá vendo? Alemanha, Europa,
Espanha, França, China, tá vendo? Todas estão lá, o Rússia, China, todas estão. Cadê o Brasil aqui, ó? Cadê o BRA 50? Aqui é o BRA 50, tá vendo? Ou seja, o BRA 50 é o que menos subiu em todo esse avanço. Então ele ainda teria uma possível grande pernada para fazer. Tá vendo? Todas elas estão com 2,4, 3, entre lá quantas ações, quantos índices estão explodindo, né? E o Brasil tá aqui, ó, Suíça, entendeu? Olha lá, ouro, 1,2. O Brasil tá aqui no modesto, tá? Então, eu analiso dessa forma, sabendo do potencial que teria para poder subir, né? Então, pensando aqui o mais parecido aqui, talvez, ó, a China tá com 3%, certo? Demorou para engrenar. Olha lá, então o Brasil agora está começando a engrenar, 2,05, tá? E aí você começa a ter perspectiva de possível subida para você poder pegar as possíveis correções, né? Você pode tanto procurar uma compra, né? E eu particularmente acho mais complexo a compra aqui nesse cenário, onde o preço já está afastado das médias, né? O preço já está afastado das médias, então eu acho mais complexo, principalmente nos tempos gráficos pequenos, né? Nos 5 minutos, por exemplo, até que não está, né, tá longe, mas ele deveria, se ele testasse aqui, ó, se hoje ainda ele fizesse esse movimento e testasse aqui, aí eu ia ficar confiante na compra. Mas ele está longe da média, né? Mas ele pode fazer, porque, como eu falo para vocês, ó, analisa o histórico. Né? Se você analisar o histórico, ó, você vê que ele pode ficar, ó, igual aqui, ó, movimento de alta forte, olha aqui. Ele pode repetir o que ele fez aqui nesse dia, ó. Gap de alta forte, ó, não tocou a 200. No outro dia, ó, continuou o movimento de alta forte, ó, não tocou a 200. Trouxe a 200 para perto. E no terceiro dia que ele fez um gap de baixa forte, ó, e ainda assim, ó, aqui ele retornou para 200. Então ele normal seria, ó lá, um dia sem tocar, talvez 2, né, ó, um dia sem tocar, tocou, um dia sem tocar, tocou, um dia sem tocar, tocou, né? Então, ó, aqui um dia sem tocar 200 nos 5 minutos. Então é perfeitamente possível que ele não toque hoje a 200, tá? E talvez amanhã também não, continue o movimento de alta. E aí a gente vai naquela análise, né, do análise macro, ó, jogando no gráfico diário, né, para a gente poder ter ideia, ó, longe da 20 do diário, né, ó, tá longe, ó, testando esse topo. Então ele vai romper, vai dar sinal de rompimento, vai dar um rompimento falso aqui. São as análises que você tem para você poder pegar melhores possíveis movimentos de mercado, ó, jogando numa hora. Aí, tá vendo? Certo? Quem gostou, dá o like, comenta aqui embaixo. Um grande abraço para vocês. Deixe suas dúvidas para que eu possa gravar novos vídeos. Valeu!